Sabe aquele orçamento de obra que está redondinho, que cabe no seu bolso e que você fala, nossa, eu vou tirar a minha casa do papel? Bom, cuidado, eu vou trazer para vocês aqui itens que você deve verificar no seu orçamento para entender se ele realmente está considerando tudo. Bom, eu me chamo Flávio, sou engenheiro civil e há 9 anos eu ajudo famílias a construir. Hoje eu quero trazer para vocês 6 pontos importantes no custo de obra e que altera o custo de obra. Sabe quando você pergunta qual o valor do metro quadrado? E aí sempre tem as pessoas que querem chutar sem saber alguns itens que eu vou estar falando aqui. Enfim, esse custo ele varia bastante e depende, né? A resposta curta é sempre depende, mas a realidade é que existem fatores que fazem esse custo depender, vamos dizer assim. Então, alguns aqui vão ser mais óbvios e alguns outros não são óbvios. Dificilmente alguém consegue estar analisando isso e até mesmo profissionais deixam isso passar. Bom, o primeiro que eu vou falar, e esse sim é óbvio, é o padrão de acabamento, né? Então, assim, o acabamento, ele sem dúvida, ele influencia demais no custo da obra. Então, nós temos aí 3 tipos de acabamentos: padrão baixo, padrão médio e padrão alto, né? E temos também padrão altíssimo, e dentre esses aí tem vários tipos de materiais. Então, assim, os materiais de acabamentos, eles variam muito. É muito diferente, por exemplo, de um aço. Nós temos o aço CA25, CA50 e CA60. Só temos esses 3 e é utilizado sempre o mesmo praticamente, né? Então, quando a gente está fazendo a estrutura, isso não vai mudar muito. Agora, no piso, nós temos piso de 20, de 30, de 40, de 50, de 200, de 300, de 400, de 500 reais o metro quadrado. Então, isso influencia demais. E se você negligenciar isso no orçamento, com certeza você vai estourar o custo. Quando você está fazendo esse orçamento, você tem que saber até quanto eu posso gastar nesse item, tá? Então, nós temos, por exemplo, pisos, marmoraria, esquadria, louças, metais, iluminação, enfim, vários itens que tem uma variação de preço muito grande. Então, quando a gente fala do valor do metro quadrado, obviamente que isso aqui influencia e influencia demais, tá? Então, primeiro item, qual que é o padrão? Tá? Qual que é o padrão? Qual que é o tipo de revestimento que eu quero colocar? Qual que é a bancada que eu quero colocar? Essa bancada é uma bancada pequena, uma bancada grande? Um rodapé grande, um rodapé pequeno? Enfim, a iluminação que eu estou colocando é só um ponto no meio da minha laje? São vários pontos, eu quero uma iluminação diferente? Então tudo isso influencia, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é projeto. Aqui é onde tudo começa, tá? Projeto, ele tem, vamos dizer assim, o poder de deixar a sua obra barata ou cara. Então, assim, obras com, vamos dizer, muito arrojadas, elas são mais caras, tá? A gente tem estruturas mais caras, complexidade maior. Então, obras que tem muito balanço, que tem excesso de portas e janelas, que tem muitos vãos, muita diferença entre pavimentos. Então, vamos dizer assim, se nós temos um sobrado aqui, embaixo é tudo livre, em cima tem várias paredes, isso influencia muito no custo, tá? Então, isso também precisa ser levado em consideração quando você vai fazer o orçamento. Terceiro, o terreno, tá? O terreno, ele pode deixar a sua obra barata ou ele pode tornar a sua obra inviável, tá? Então, quais são os pontos que nós temos que olhar no terreno? O desnível. Então, o seu terreno ele tem um desnível muito acentuado. Se a gente olha lá ele, né, e vê que ele tem muita queda ou para trás ou para frente, enfim, você vai gastar com movimentação de terra, tá? E piora mais ainda quando a queda ela é para trás, tá? Quando tem muita queda para trás, você vai ter que aterrar. Então você vai gastar com contenção, vai gastar com terra, vai gastar com drenagem, você vai gastar com impermeabilização, enfim. Esse custo ele pode fazer a sua obra dobrar de preço, tá? Então, muito cuidado com o seu terreno. Uma outra coisa que você tem que olhar, tá? A resistência do solo e a altura do nível da água, tá? Então, como que você faz isso?
pergunta para os vizinhos, né? Se já tiver pessoas que construíram. Existe nível d'água alto? Qual que é a resistência do solo aqui? Depois você vai, né, obviamente, ter que fazer lá uma sondagem de solo para você poder fazer o projeto, mas para você poder comprar o terreno, muitas vezes você pode conversar com o pessoal. Então assim, se tiver um nível d'água alto, já tenta correr desse terreno. Por quê? Porque aí nós vamos para soluções de fundação mais complexas, como por exemplo a estaca hélice contínua. Uma estaca hélice contínua, ela é 2 vezes, às vezes chega até mais de 2 vezes mais caro do que uma estaca normal. Por quê? Custo com mobilização, porque é um equipamento bem grande, a perfuração dela é mais cara, o concreto que vai nessa estaca é mais caro, você tem que ter uma logística, porque ela vai perfurar e já vai subir, quando ela subir ela já sobe concretando, então você vai precisar de bomba, vai precisar de várias coisas. Então assim, o terreno ele tem o poder de destruir o custo de uma obra, tá? Então ele influencia muito, seria um dos que mais influenciam na verdade, tá? Quarto ponto, o tipo de gerenciamento. Então nós temos 3 tipos, né, de gerenciamento. O acompanhamento, tá? Que ele vai ser mais ou menos aí uns 5% do custo da obra. O que é o acompanhamento? O engenheiro vai lá e vai verificar uma vez por semana se o que está sendo realizado está correto ou não. Se não estiver correto, vai ter que desmanchar. Ou seja, às vezes esse custo de ir uma vez na semana ali, apesar de o custo ser menor, sai mais caro porque você tem que ficar fazendo várias alterações, tá? Segundo, a administração. Vai ali de 8, 10 a 15% do custo da obra. É um custo maior, porém o administrador de obra ele faz tudo para você. Cota, compra, negocia, demite, contrata. Ele é a pessoa que vai fazer acontecer, tá? E ele tem que estar todos os dias na obra. Então, esses erros de uma semana, né, que eu estava falando no acompanhamento, não acontece. Ele vê no dia, então é muito mais fácil de estar corrigindo. E tem a construtora, que é mais de 25% aí sobre o custo da obra, que é um custo mais alto, só que ela te entrega também a obra pronta, tá? Então, esses são, né, aí o quarto, né, que é o gerenciamento. Esses são os tipos de gerenciamento que nós temos. Quinto, e isso aqui ninguém fala, tá? O local e o entorno, tá? Essa influência quase ninguém lembra. Então assim, os custos variam bastante de um estado para o outro, tá? De uma cidade para outra, de um bairro para o outro. Então assim, nós temos um bairro aqui que ele é, vamos dizer, uma classe mais baixa um pouquinho, o pessoal cobra mais barato. Uma classe mais alta, um bairro melhor, o pessoal costuma cobrar mais caro. Dentro de um condomínio, mais caro ainda. Então, esses custos eles influenciam bastante, tá? Então, o entorno ele influencia muito, tá? O local, no caso, o local. E o entorno também. O que é o entorno? Como que é ali onde a gente está construindo? Você vai executar sua obra num terreno grande que cabe você estocar material, ou tem terrenos vizinhos que você pode colocar material ali. Por que isso influencia? Quando a gente vai comprar material, se a gente trabalha numa obra muito apertadinha, a gente tem que comprar materiais na cidade. Então a gente vai ter que comprar poucos blocos na própria cidade, porque quando a gente vai comprar, por exemplo, de cerâmica, eles trazem de caminhão, não vai caber. Areia, pedra, a gente não consegue comprar direto da pedreira, tá? Por quê? Porque tem que ficar levando de pouquinho. Então assim, isso aí fica mais caro, tá? Você tem que ficar comprando materiais pesados dentro das lojas da cidade, ficar comprando de pouquinho, com certeza você vai gastar mais. E isso é pouco falado, tá? Então, quando você tem espaço, você pode comprar bastante material, tudo de uma vez, e deixar ele estocado, você vai conseguir bons descontos, tá? Bom, esse então é o quinto, né? É o local e o entorno. E o sexto e último é o tipo de aporte, tá? Muda muito o jeito que você vai fazer, o jeito que você capta recurso para você executar. Então nós temos, por exemplo, o recurso próprio. Da mesma forma que o terreno, né, o entorno influencia, se você tem espaço para armazenar, se você já tem o dinheiro da construção, você pode comprar
todo o aço de uma vez que você vai ter desconto, você pode comprar direto ali do distribuidor, você pode comprar vários sacos de cimento direto do fornecedor, você pode comprar todos os blocos da obra, né, a cerâmica da obra, pode comprar ali, né, então pode guardar e você vai ter o dinheiro para pagar. Então assim, você tem poder de negociação e isso diminui e muito o custo da obra, tá? Não é pouco, é bastante, tá? Então quando você consegue, você tem o poder na sua mão de negociar, falar, não, eu vou pagar à vista, então esse custo ele tende a ser bem menor. Agora, por exemplo, obras financiadas que você precisa executar e aí você faz a medição para você receber, são obras mais apertadas assim de orçamento. Então você precisa comprar, obviamente, ali algumas coisas faturadas, você vai pagar mais caro, você vai comprar algumas coisas no cartão de crédito, então também tem os juros, enfim, fica mais caro. E aí é muito importante que você tenha realmente alguém administrando para você. Por quê? Porque essa pessoa administrando, apesar de você ter que faturar, ela tem outras obras, ela tem várias obras, ela tem muito contato, muitos fornecedores que querem vender para ela porque é conveniente para ela, né? É conveniente vender bastante para essa pessoa. Então, esse administrador muitas vezes ele consegue tirar o custo dele somente nessas economias, tá? E também ele consegue fazer uma gestão mês a mês para que você não gaste mais do que você vai receber, tá? Então, esse planejamento ele é muito, muito, muito importante, tá? Então, assim, esses são os 6 itens que você deve ficar de olho se você receber um orçamento de obra, tá? Esses 6 itens estão considerados no valor do metro quadrado? Se sim, beleza. Se não, é bom você ir atrás de alguém que realmente entenda e faça para você. Bom, e se você está considerando construir e não quer ser enganado por nenhum tipo de profissional, eu tenho um treinamento que é uma consultoria de primeira obra, tá? É um preço baixíssimo e ele ainda volta como cashback para você se você vir a contratar outros serviços meus, como estudo de viabilidade, orçamentos, projetos, administração de obra, enfim, ele volta totalmente para você. Mas não pense nisso, pense que você vai entrar no treinamento para que você tenha uma construção totalmente sem nenhum tipo de susto. Você vai estar preparado para contratar profissionais e gerenciar esses profissionais para que eles não passem a perna em você. Bom, mas por hoje, pessoal, seria isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e fique de olho nesses custos. Forte abraço!